A paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 9, que diz assim: A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, ela foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. E disse ela então a Salomão: Tudo que ouvi acerca de você em meu país e das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que dizia, até ver com os meus próprios olhos. Aleluia. A palavra de Deus, aqui fala que a rainha de Sabá, ela também era muito rica. E ela começou a ouvir falar de Salomão, da sabedoria dele, da organização dele, do zelo dele com a casa do Senhor. E ela pegou, os serviçais dela, pegou muitas especiarias, pegou joias, pegou ouro e foi até lá no reino de Salomão para ver se aquilo era verdade que estavam falando de Salomão. Salomão era o servo do Senhor. E quando ela chegou lá, o que ela viu, ela ficou mais impressionada ainda. Ela ficou impactada com aquilo que ela viu na vida de Salomão. Eu quero deixar essa palavra aqui para nós que pregamos às vezes coisas e que não temos cuidado com o nosso testemunho. Por exemplo, se ela ouve falar de Salomão e chega lá, dentro da casa dele, que ela foi dentro do palácio dele, e ela vê os funcionários maltratados, a casa desarrumada, ele sem servir a Deus com excelência, ela ia ficar frustrada. E às vezes, o nosso testemunho ele vai falar muito mais sobre nós do que aquilo que eu prego, aquilo que eu mando você fazer. Será que o que eu falo para você fazer é o que eu pratico na minha vida? Isso é muito sério. Então, nesta manhã, que eu e você venhamos a tudo que a gente fizer, saibamos que nós estamos fazendo para Deus. Tudo que existe no céu e na terra é teu, ó Senhor. Se eu vou fazer um café da manhã para o meu filho, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer com excelência. Se eu vou sair para trabalhar, eu vou trabalhar e vou atender meus clientes com o melhor de mim. Porque eu não estou só fazendo para o meu cliente, eu estou fazendo para Deus. Porque tudo que existe no céu e na terra é do Senhor. Ele é o mordomo fiel de todas as coisas. Então, eu preciso saber que quando quando eu tenho a oportunidade de fazer uma comida, eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que servir o meu marido com excelência. Eu tenho que servir meus filhos com excelência. Eu tenho que arrumar minha casa com excelência. Eu tenho que orar com excelência. Eu tenho que dar um conselho com excelência. Então não importa só eu ser bonitinha por fora, se por dentro, é isso que eu quero dizer. Eu não estou tão bonita assim. Eu estou maquiando. Eu estou mentindo. Então, que nós venhamos a pegar esse texto e saber que pessoas, nós estamos sendo referência para a vida de muitas pessoas, como os nossos vizinhos, nossos filhos, nossos colegas de trabalho. Às vezes uma pessoa que só nos conhece de ouvir falar, de passar. Então eu não estou falando aqui para quem está na igreja pregando, púlpito, não. Eu estou falando do nosso dia a dia, como colega de trabalho, como estudante, como professor, como esposa, como marido, como filho, como pai. Nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos ter um caráter verdadeiramente cristão. Não é só da boca para fora. Eu preciso
ser essa pessoa de dentro para fora e não daqui para fora, né? Então ela saiu lá do reinado dela, que ela era uma rainha, e foi lá no reinado de Salomão porque ela ouvia falar de Salomão. E quando ela chegou lá, ela ficou impactada porque ela diz assim, ó: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão. E ela foi lá fazer perguntas para ele difíceis e ele respondeu a todas. E aí ela ainda fala assim, ó: então ela disse ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Então, Salomão era um homem sábio, ele tinha uma sabedoria para lidar com as situações. Então, ela foi ali para ver se aquilo era real. E o que ela viu ainda foi muito melhor do que aquilo que ela ouviu. Então, que as pessoas, quando cheguem perto de nós e tenham a oportunidade de conviver conosco, elas vejam em nós coisas muito ainda melhores do que aquilo que elas já ouviram falar. Porque a gente costuma dizer, e os antigos diziam muito, que é quando a gente come um quarto de sal com alguém, é que a gente verdadeiramente conhece alguém. É quando a gente passa na dificuldade com as pessoas, é quando a gente vai morar dentro de uma casa com uma pessoa, é quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, é quando a gente vai congregar junto com uma pessoa, é quando a gente vai conviver com uma pessoa que a gente vai conhecer verdadeiramente quem ela é, né? Porque às vezes na frente de alguém você pega o lixo e joga no lixo, mas às vezes quando ninguém tá te olhando, a gente pega o lixo e joga na rua. Assim é a nossa vida. Nós precisamos dar testemunho o tempo inteiro. Nós precisamos ser aquilo que o apóstolo Paulo falou, uma carta viva, um testemunho vivo, porque às vezes eu não vou pregar com a Bíblia, às vezes eu vou pregar através da minha atitude, da minha conduta, do meu testemunho, do que eu já passei, ou daquilo que a pessoa vem buscar uma direção e eu saiba orientar, em vez de incitar o mal, de fazer a discórdia, envenenar uma pessoa, eu vou esvaziá-la e eu vou encher ela da presença de Deus, da sabedoria de Deus, da paz de Deus. É tão bom quando a gente tem uma pessoa que a gente chega para conversar, e a gente sabe que aquela pessoa vai falar palavras brandas, palavras doces, palavras mansas, vai nos dar uma direção que realmente vai edificar a nossa vida. Porque às vezes no momento de muito desespero, no momento de pressão, no momento de terror, no momento a gente pode buscar um conselho de uma pessoa que seja uma pessoa explosiva, uma pessoa vingativa, uma pessoa que não tem os princípios de Deus e ela ainda vai fomentar mais aquela situação. Então que eu e você possamos ser como Salomão foi para a rainha de Sabá, muito além daquilo que ela ouviu falar. Ela ficou impactada com a sabedoria, com a excelência que ele fazia as coisas, como ele tratava os serviçais dele, os holocaustos que ele prestava no templo do Senhor. Então, que eu e você, que a nossa vida, que o nosso caráter, ele seja testemunho, não testemunho só de pregar, mas testemunho a ser seguido. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você ele tenha misericórdia e te dê a paz. Um beijo da pastora Cláudia.